bom dia a todos, né? Quase boa tarde, que o Wander colocou uns 10 minutos do meu tempo, então nós teremos que ser breves. Eu vou falar um pouquinho também do papel da mineralogia do solo em alguns aspectos ambientais. Eu vou procurar ser conciso, mas espero que vocês consigam acompanhar. Na verdade, tem muito material para ser revisado e observado, e é o que eu estou pretendendo mostrar um pouco para vocês. Mas, em primeiro lugar, eu agradeço a organização do evento pelo convite. Para mim é uma distinção estar aqui, e a vocês pela presença. Os dados que eu vou mostrar aqui para vocês são todos eles, a maior parte deles produzidos pelo nosso grupo de trabalho, que inclui o professor Walter Abrão. Nós vamos enfatizar, não posso falar sobre todos os elementos dos traços, por questões óbvias do tempo. Nós vamos enfatizar aqui alguns elementos dos traços: arsênio, urânio e alguns elementos terras raras. Por que arsênio? Porque o arsênio é uma das substâncias mais tóxicas, um dos maiores problemas mundiais em termos de toxicidade. Aí estão algumas imagens, né, dos efeitos do arsênio sobre a saúde das pessoas, né? Causa câncer. Consumo de água, segundo a Organização Mundial da Saúde, consumo de água com concentrações acima de 10 partes por bilhão de arsênio já leva a intoxicação crônica, que é capaz de causar todos esses males. Urânio, seus usos óbvios, né, tanto na área médica como para a produção de energia. Nós, em Minas Gerais, temos um grande passivo ambiental, que é a mineração de urânio em Poços de Caldas, e agora iniciando já a mineração de urânio em Caeté, na Bahia. O urânio não precisa falar, é um elemento radioativo, portanto tóxico e bastante perigoso. Os elementos terras raras se referem a um grupo dos 15, lantanídeo, né? Lantânio, cérebro, praseodimo, neodímio, promessa, samário, nova, gadolino, tébio, estródio, homem, betúlio e tébio, lutécio, além do escândio e do ítrio, que ocorre no mesmo grupo da tabela periódica. São elementos com propriedades bastante semelhantes, que têm grande aplicação na indústria de alta tecnologia, né? Catalisadores de automóveis, telas de computadores, de televisão, tudo isso utilizam-se elementos terras raras por suas propriedades particulares e características. A China fornece mais de 90% da matéria-prima para essa indústria de alta tecnologia, mas o Brasil tem reservas consideráveis e já se começa a discutir a exploração dessas reservas de elementos terras raras no Brasil. Consequentemente, teremos mineração, consequentemente um maior uso, consequentemente lixo eletrônico. Isso certamente em futuro próximo será um problema de contaminação ambiental. Quais são os minerais importantes nos processos de contaminação? Quando eu falo em contaminação, eu tenho que pensar em mobilidade desses elementos traços no solo. E os minerais mais importantes, todos são importantes, mas os minerais mais importantes do solo são aqueles sensíveis à alteração de potencial redox, como minerais contendo manganês, ferro e enxofre. O manganês, ainda que ocorra em quantidades bastante menores, de modo geral, em relação ao ferro só, torna os óxidos de manganês de difícil detecção. Mas mesmo assim, o manganês é um excelente indicador da mobilidade de outros elementos traços. Por isso que ele é muito utilizado nesses programas de monitoramento ambiental. Não que o manganês em si seja extremamente tóxico, mas é que o manganês responde muito rapidamente às alterações, pequenas alterações de pH e potencial redox. A turma do monitoramento ambiental costuma dizer que se o manganês estiver ok, provavelmente todos os demais metais pesados estão ok. Se o manganês estiver alterado, é possível que você tenha algum outro elemento alterado. Nós vamos nos fixar nos óxidos de ferro,
porque eles são mais abundantes, de mais fácil detecção no solo, mas assim como os óxidos de manganês, eles são importantes matrizes de adsorção, mas não só adsorção, mas também coprecipitação de vários elementos trágicos. Os óxidos de manganês e os óxidos de ferro são estáveis em condições de alto potencial redox e instáveis em condições redutoras. Ao contrário dos minerais de enxofre, os sulfetos são estáveis em condições de baixo potencial redox e instáveis em condição oxidante. Então você tem um jogo aí ambiental muito interessante, levando em consideração óxido de ferro, óxido de manganês e sulfetos em ambientes sujeitos a oscilações de potencial redox. O alumínio, ainda que estável frente às oscilações normais de potencial redox na superfície da Terra, tem uma grande importância, tem importância também, da mesma forma que os óxidos de ferro. O Wander mostrou algumas reações de absorção ali envolvendo os óxidos de alumínio, sobretudo a gipsita, que é um mineral que aparece sobretudo nos nossos solos mais intemperizados. O primeiro trabalho que nós fizemos com relação à mobilização de arsênio em solos foi com solos contaminados no estado de Minas Gerais. Nós incubamos esses solos em condições anaeróbicas e, na medida que o tempo de incubação avançava, a redução do ferro, esse quadradinho aqui é o ferro, portanto aumento na concentração de ferro em solução. Isso é a solução do solo. Concomitantemente, o arsênio associado a esses óxidos de ferro era então liberado. Vejam que nós chegamos nesse solo aqui a um ponto de máxima em torno de 40 miligramas por litro de ferro em solução e mais de 1000 microgramas por litro de arsênio em solução. Isso é 100 vezes mais do que aquele limite seguro para o consumo de água humana. É óbvio que ninguém vai tomar esse tipo de água, né? Mas enfim, apenas como referência. Nesse outro solo nós obtivemos algo bastante semelhante, porém aqui para uma mobilização de aproximadamente cerca de 28 miligramas por litro de ferro, apenas 200 microgramas por litro de arsênio. A razão não é porque esse solo tivesse menos arsênio. Ambos os solos tinham concentrações similares. A razão é que nesse solo 2 nós tínhamos gipsita. Então, o arsênio que era liberado pela dissolução redutiva dos óxidos de ferro era reabsorvido pela gipsita, tamponando. No primeiro solo não havia gipsita, então os óxidos de ferro, nesse caso eram mais amorfos, sofriam dissolução redutiva liberando o arsênio, e esse arsênio aumentava em concentrações mais altas e só iria coprecipitar quando o ferro reprecipitasse novamente. Inspirado nisso, o nosso colega, meu aluno Josimar Silva, em 2008 sintetizou vários óxidos de ferro. Nós pensamos assim, por que não aliar a estabilidade do alumínio com a eficiência do ferro para absorver arsênio? Josimar sintetizou vários óxidos de ferro, hematita, gipsita, as suas formas menos bem cristalizadas, ferritrita e hidróxido de alumínio amorfo, mediu a capacidade máxima de absorção. Vocês podem ver aqui a hematita chegando e a gipsita em torno de 200 micromols de arsênio por grama, capacidade máxima de absorção, enquanto que na ferritrita, por sua maior área superficial específica, se chegava aí a coisa da ordem de 1.200 micromols de arsênio por grama. O mesmo com cerca de 1.500 para hidróxido de alumínio amorfo. A guetita, uma capacidade máxima de absorção em torno de 100 microgramas por litro, mas quando as guetitas eram sintetizadas com alumínio estrutural, ou seja, substituição isomórfica de ferro por alumínio dentro da estrutura das guetitas, todo mundo sabe que diminui o tamanho dos cristais, consequentemente aumenta a superfície específica, mas
aumenta bastante, de maneira bastante considerável, a capacidade máxima de absorção de arsênio, com a vantagem de que as guetitas com substituição por isomórfica por alumínio são mais resistentes à redução, são mais estáveis em condições redutoras, de baixo potencial redox. Mais tarde, o aluno também do nosso programa, o Igor Assis, hoje o nosso colega, avaliou algumas isotermas de absorção de arsênio em solos de Minas Gerais, gambissolo, macho-solo e 3 latossolos. Os resultados foram esses, vou direto na tabela. Vocês podem ver que o solo com maior capacidade máxima de absorção tinha um teor mais elevado de gipsita e óxidos de ferro. Em seguida, não, o mais alto foi esse aqui, 19% de gipsita e cerca de 23% de óxido de ferro. Em segundo lugar, esse com 20% de gipsita e cerca de 19% de óxido de ferro, e assim sucessivamente, de modo que a capacidade máxima de absorção mostra uma correlação positiva com as quantidades de óxidos. Hematita, guetita ou hematita, guetita, gipsita. Essa correlação negativa entre capacidade máxima de absorção e caulinita, representada por esses triângulozinhos aqui, não significa que a caulinita não absorve arsênio. Ela absorve. Porém, aqueles solos com mais óxidos tinham menos caulinita. Consequentemente, a correlação é inversa. Esses óxidos de ferro são muito comuns de se encontrar, sobretudo em áreas de mineração, onde eu trabalho mais. Você vê esses flocos de óxido de ferro recentemente precipitados, que tem um papel muito importante na mobilidade do arsênio. Esses flocos, vocês podem ver aí, uma mistura de algas com óxido de ferro e alguns caulinita, alguns minerais, que tem uma alta capacidade de absorção de arsênio. Também a capacidade máxima de absorção de arsênio, por sua vez, está na dependência da mineralogia dos solos, interfere na ecotoxicidade do arsênio. O aluno nosso, Matheus Moraes, fez seu trabalho de tese de mestrado avaliando a ecotoxicidade em plantas de soja, sorgo e minhocas. Nós contaminamos o solo e incubamos por 24 horas e 6 semanas. Isso aqui é a dose para diminuir 50% da população ou da produção. Isso aqui é a máxima adição permitida, a maneira como os cálculos estão aqui embaixo. Máxima adição permitida, simplesmente pega isso aqui, é para transformar essa dose aguda em dose crônica, divide-se por 10, essa é a regra. E isso aqui somado ao valor de referência de qualidade de solos, porque para o estado de Minas Gerais foi determinado em 8 miligramas por quilo, de acordo com essa diretriz normativa do Copan de 2011, somando aqui nós vamos ter o valor de prevenção calculado para solos. Ora, esse valor de prevenção não só depende da capacidade máxima de absorção do solo, quanto maior a capacidade máxima de absorção, maior o valor de prevenção, tanto para plantas quanto para animais, no caso de minhocas. A nossa intenção agora é começar a trabalhar também com ratos, para chegar mais próximo ao problema de toxicidade humana. Mas também depende do tempo de incubação. Isso é muito importante para nós no estado de Minas Gerais, porque nós temos solos contaminados por arsênio, e o arsênio é um indicador muito importante para ouro, de modo geral está associado à mineração de ouro, mas isso é um arsênio geogênico que está ali há milhares de anos. Então aplicar esses valores de prevenção para os nossos solos contaminados é um exagero extraordinário. Nós temos tentado convencer o órgão ambiental do estado de Minas Gerais que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas de modo geral as agências de proteção ao ambiente gostam de trabalhar com um número único para simplificar a vida.
aqui uns aspectos, né? A incubação por 24 horas, a incubação por 6 semanas. Tá? Nós tivemos aqui uma sobrevivência um pouco maior, um maior tempo de incubação. O arsênio se comporta, o arsenato, exatamente igual ao fósforo. Quanto mais envelhece, quanto maior o tempo de incubação, mais estável fica a absorção. A absorção específica, possivelmente pelos mesmos mecanismos que nós conhecemos para fosfatos. Bom, conforme já disse, os óxidos de ferro e substituições homórficas por alumínio são mais resistentes à dissolução redutiva, e nós, isso certamente isso já foi mostrado por vários autores, né? O Schwertmann, o Torrent, o Kampf, merecida homenagem dessa sociedade, o professor Nestor Kampf, Inda, Júlia e vários outros já detectaram isso. A novidade aqui é que ele forma, por conseguinte, formas mais estáveis. Os elementos traços, absorvidos ou coprecipitados com guetitas, com substituição por alumínio, são mais estáveis. E supomos também que a estabilidade das fases formadas tem a ver com absorção e coprecipitação. Não mostrei todos os dados que nos levaram a pensar nisso, mas creio. Portanto, nós começamos a fazer sínteses de óxidos de ferro para estudar essa questão da coprecipitação em águas já contaminadas com arsênio, com urânio e com lantânio. Fizemos sínteses na relação molar ferro-alumínio 1:0,7, 1:0,3 e apenas ferro sem alumínio. Vocês podem ver cores de guetita, uma mistura, e aqui fundamentalmente magnetita, porque isso foi sintetizado com sulfatos ferrosos e, por conseguinte, o potencial redox era baixo. Fizemos isso porque essa é a condição normal em áreas de drenagem ácida de mineração do estado de Minas. O arsênio, de 5.000 microgramas por litro, caiu para abaixo do limite de detecção. O limite de detecção eram 3 partes por bilhão, muito abaixo dos 10 recomendados. Para a síntese, desculpem, que está trocada, é ferro-alumínio 1:0, onde nós só tínhamos magnetita. Onde nós tínhamos o alumínio, esse arsênio caía para próximo de 0, mas ainda restava um pouquinho e demorava aí 14, 21 dias para desaparecer completamente da solução. Ou seja, os óxidos de ferro, ao precipitarem, eles limpam a água de arsênio, retiram todo o arsênio da água, mas quanto mais alumínio você tiver no sistema, mais demora para chegar abaixo dos limites seguros. As fases mineralógicas que se formaram foram fundamentalmente guetita e gibsita, na relação mais baixa, ferro-alumínio, guetita e magnetita na relação intermediária, e apenas magnetita onde não tínhamos alumínio. Com alumínio, né, isso já está lá no livro do professor Schwertmann, prefine a formação da magnetita. Com urânio obtivemos algo semelhante, uma solução com cerca de 22 ppm de urânio. Esse urânio chega praticamente zero, com um dia após a precipitação, mas na medida que o tempo passa, esse urânio vai saindo de dentro dos minerais, vai sendo liberado novamente. E a liberação é tanto maior quanto maior a quantidade de alumínio. Parece que o alumínio dentro da guetita possivelmente impede o urânio de se associar aos óxidos de ferro. Então, ou isso aqui é um efeito de potencial redox, transformando o urânio 4 por urânio 6, etc. Ainda não sabemos, porque ainda não examinamos as fases mineralógicas desse trabalho. Uma aluna minha na Austrália, nesse momento, fazendo esse trabalho. Agora, de qualquer maneira, a informação de que os óxidos de ferro têm urânio, geralmente tem traços de urânio, isso já é bastante conhecido, né? Toda a geocronologia do intemperismo, quer dizer, as tentativas de datar as idades de guetitas partem da presença de urânio dentro desses óxidos de ferro. O urânio é radioativo, então ele emite partículas, átomos de hélio. Esse hélio fica preso. Pela concentração de hélio dentro, você pode estimar a idade
das guetitas. Com o lantânio obtivemos algo semelhante ao arsênio, precipitou o lantânio, mas não voltou para a solução. No entanto, as fases mineralógicas formadas não eram tão estáveis. Na medida que se aumenta a concentração de arsênio, eu consigo recuperar por lixiviação com ácido acético 0,11 mol por litro. Lixiviação com ácido acético 0,11 mol por litro é tradicionalmente usada para avaliar a estabilidade de fases ou a periculosidade de resíduos. Então vocês veem que na medida que você aumenta o lantânio aqui, aumenta a quantidade de lantânio que você consegue recuperar. Mas nessa relação aqui, que deveria aumentar mais um pouco, diminuiu. Por quê? Fomos examinar a mineralogia dessas fases precipitadas, tínhamos basicamente guetitas, magnetitas, mas nessa relação apareceu lepidocrocita. Por quê? Eu não sei. Nessas concentrações mais altas de lantânio, o lantânio também segrega dos óxidos de ferro e precipita como minerais separados, possivelmente hidróxidos de lantânio. Vocês podem ver pelas cores, na medida que está aumentando o lantânio, né? Quanto mais alumínio, mais guetita, menos magnetita. Na medida que aumenta o lantânio, as cores vão se tornando mais vermelhas. Mas não detectamos hematita ou ferrindrita ou qualquer outro mineral que pudesse sugerir essa cor vermelha. Possivelmente é algum mineral de lantânio que precipitou. A microscopia nos permitiu ver o lantânio em fases separadas dos óxidos de ferro. Um outro aspecto que nós temos observado, bem interessante com relação a esses elementos terras raras, é que o background de elementos terras raras em solo não depende da classe de solo. Não tem nada a ver com a classificação do solo. Bom, tem nada a ver em termos, porque depende sim muito mais do material de origem. São elementos de baixa mobilidade que permanecem no solo. Aqui está uma tabela mostrando apenas a ocorrência de valores anômalos ou outliers de elementos terras raras em solos. Meu aluno Henrique Sapaie fez esse trabalho, está agora processando os dados, mas vejam, praticamente todos os terras raras têm anomalias em rocha, em solos derivados de rochas alcalinas. Solo derivado de rochas básicas, basálticas, apenas um caso de anomalia para escândio. Metamórficas, 2 escândio, 2 lantânio, 2 cerro, sendo boa parte dessas metamórficas são guinaices, né, que vêm de granitos, e aí se entende o porquê da anomalia. Sedimentares, por sua capacidade de filtro, sobretudo as pelíticas, as bacias sedimentares pelíticas exercem um papel filtro impressionante na natureza. Então aí você tem algumas anomalias para lantânio e sério, que possivelmente são os mais móveis. Sedimentos inconsolidados, 3 anomalias. Mas o que chama a atenção aqui é o seguinte: as rochas alcalinas, e isso o pessoal da geologia já sabia há muito tempo, né, são extremamente anômalas com relação à ocorrência de elementos terras raras. Alcalinas como urânio, depósitos de cálculos, como depósitos jazidos, depósitos de fosfato, apatitas. Aliás, fizemos trabalhos com fosfato de rocha e o gesso resultante da industrialização, da produção do ácido fosfórico. Você encontra altas concentrações, não só de urânio, altas não, mas encontra concentrações, presença de urânio, tório e praticamente todos os elementos terras raras em rochas fosfatadas. Né? E quando você produz o ácido fosfórico, boa parte desse material vai para o gesso. Daí a razão da proibição do uso de gesso na Flórida e em outros países. Felizmente, os nossos gessos não têm tanto urânio, tem um pouco mais de tório, mas a presença de terras raras é bastante evidente. Bom, eu estou terminando. Aqui são os hidroteores de arsênio, né? Nós fizemos o levantamento de valores de referência para o estado do Rio Grande do Sul. Novamente, não há correlação com classe de solo. Vocês podem ver anomalias
de acênio no Triângulo Mineiro, no quadrilátero ferífero e arredores, né? E só para chamar a atenção, não estava planejado falar sobre cromo, mas o cromo é anômalo, sobretudo no Triângulo Mineiro. Uma curiosidade sobre cromo é que o valor de cromo hoje, o valor de referência de qualidade para cromo no estado de Minas Gerais é igual ao valor de prevenção. Porque se fôssemos utilizar os dados, as estatísticas, ele seria maior do que o valor de prevenção. Ou seja, os solos já estão condenados legalmente, temos que prender essas rochas mal comportadas. Por último, quero falar, não posso falar sem falar em sulfetos. Boa parte do meu trabalho é dedicado à drenagem ácida, né? E ao estudo desses minerais sulfetados. O mais comum, sulfeto de ferro, a pirita, muito comum em áreas degradadas por mineração, lá no carvão, aqui no sul do país, né? O Spinelli está lá já preocupado com as piritas do carvão, mas eles ocorrem também em solos geomórficos, né? Eu tenho aqui uma animaçãozinha, não sei se vai dar tempo de mostrar a oxidação da pirita. Isso vocês podem ver, isso aí são rochas da Antártica, né? Projeto do professor Carlos Ernesto, que estivemos lá. Essas coisas avermelhadas são óxidos de ferro, que são produzidos pela oxidação dos sulfetos, sobretudo sulfetos de ferro, principalmente pirita, marcacita, eventualmente arsenopirita e talcopirita. O professor Walter Abrão está aí colocando água oxigenada para acelerar o processo de oxidação dos sulfetos, né? Espero que vocês consigam ver com algum detalhe. A oxidação de sulfetos produz soluções extremamente ácidas, ricas em sulfatos e, consequentemente, com toda a sorte de metais pesados e até alguns metalóides, né, que estão no meio. O pH baixo solubiliza praticamente tudo. Isso nós chamamos de drenagem ácida. Solos geomórficos que têm esses sulfetos, quando drenados, então, há uma acidificação muito intensiva. Existem vários problemas no mundo com relação ao uso de drenagem de solos geomórficos, tanto para fins agrícolas. Não sei se dá para ver, eu acho que está aparecendo agora um pouquinho melhor, né? A efervescência com água oxigenada. Eu vou interromper. O problema se agrava em solos porque as piritas de solos são piritas framboidal, cristais muito pequenos e de rápida oxidação. Também, para finalizar, um belo trabalho do outro aluno nosso, que esteve na Antártica, e que desvendou ali, de certa forma, o papel da pirita na gênese de solos antárticos. Antárticas, como sabem, não há condições favoráveis à pedogênese, mas onde ocorrem os sulfetos oxidam, produzem acidez e aceleram o processo de pedogênese. Eu gostaria de agradecer à comissão coordenadora, aos meus colegas do Departamento de Solos, sobretudo o professor Walter Abrão, o professor Luiz Dias, que trabalham comigo, aos meus alunos, que produzem a maior parte desses dados, às agências de fomento à pesquisa do Estado de Minas Gerais, do país, e a Fundação Estadual do Meio Ambiente do nosso Estado, e aos meus colegas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, ACA, que é dedicado à pesquisa de aspectos relacionados à mineração. A todos vocês, agradeço pela atenção e me despeço. Aqueles que, como eu, gostam de circular entre as artes e as ciências, eu me despeço aí com Chico Buarque, o meu ídolo. A primeira poema é da música Passaredo, de Francis Raime Chico Buarque, e o segundo é Indefectível Cio da Terra, de Milton Nascimento e Chico Buarque. Poderia escolher qualquer outra, vou escolher essas duas porque acredito que é possível fecundar o chão, é possível forjar no trigo o milagre do pão, roubar na cana a doçura do mel, para se fartar de pão e se lambuzear de mel, sem necessariamente espantar o passarinho, preservando a cotovia, a ave fria e o pescador martim. Para tanto,
segredos da Terra, se afagar a Terra. Me parece que a química e a mineralogia do solo são parte desse caminho, e o papel do cientista do solo me parece, mais do que ficar nessa corrida insana de produtividade, produzir 4, 5 artigos que não fazem o menor sentido por ano, mas buscar desvendar, conhecer os desejos da Terra. Muito obrigado.